Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aí a mais uma live que não foi avisada, mas eu quero ver quem é que tá aí afim, com sede de conhecimento para aprender a fazer a coisa certa, parar de fazer caca e conseguir mais resultados, tá ok? Então vamos chegando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Domingão, estamos aí, né? Domingo passado rolou aqui na academia, depois teve terça lá em casa, hoje estamos aqui novamente, tá? E qual é o tema da live? Aqui é assim, galera, ó, parece que eu tô do lado do asfalto, mas a academia fica no alto aqui, aí imagina, né? O som sobe, vem pra dentro, isso que tem pouca entrada de janelinha pequena, vamos lá, não dá nada. Galerinha, seguinte, antes de mais nada, quem não me conhece, eu sou o Guilherme, sou personal trainer, e eu ajudo pessoas a terem um ano de emagrecimento, o que teriam em um ano de emagrecimento e definição corporal, conseguir em 3 meses, tá? Seja treinando na academia ou treinando em casa, tá? Essa live aqui, como já deve estar vendo aí pelo Instagram, o título, a gente vai falar de frequência semanal. Quantas vezes, Guilherme, eu preciso treinar para ter resultados mais rápidos? 6 vezes? 7? Quanto é melhor para eu conseguir ter mais resultados, tá? Resultados mais rápidos e ter mais resultados, né? Chegar no objetivo que quer. Tá ok? Então, esse é o assunto de hoje e é uma dúvida muito comum, né? E eu preciso que vocês entendam isso. Parece uma coisa que não é tão importante, né? Porque quando a gente fala de resultado, muitas pessoas julgam que, o que eu preciso é aprender a corrigir exercício. Show de bola. O importante, Guilherme, valeu, a dica aí, cara, me ajudou demais. Guilherme, valeu, aquela dica, caramba, eu não sabia disso agora. A pessoa acha que só corrigir o exercício vai levar ela para o objetivo que ela quer. E não vai. Não quero jogar água na tua cerveja, mas não vai. Não vai. E é sobre isso. Eu sei que parece que não tem uma coisa a ver com a outra, mas tu vai entender aqui sobre a frequência semanal, tá? Ó, de fato, quanto mais a gente treinar, pode até ser melhor em até certo ponto, tá? Os nossos resultados são proporcionais aos nossos esforços. Isso é um fato. Uma pessoa que treina uma vez na semana, ela muito provavelmente vai ter menos resultados do que uma pessoa que vai treinar pelo menos 3 vezes na semana, ou 4. Tá ok? De 7 dias, uma treina 1, a outra treina 3, 4, desde que essa uma não esteja cometendo alguns erros que eu vou trazer aqui nessa live hoje, tá? Porque daí não entra essa ideia de quanto mais, melhor. Como eu disse, até certo ponto. Os nossos resultados vão ser proporcionais aos nossos esforços. Porque tem gente que treina 2 vezes no dia achando que, caramba, vou ter muito mais resultados agora. Estou treinando 3 horas por dia. 1h30 de manhã, 1h30 à noite. Quanto mais treinar, melhor. Erro fatal. Tirinho no pé, tá? Tiro no pé. Porque muito provavelmente uma pessoa dessa, pegando um caso extremo, tá? Só para vocês entenderem, uma pessoa dessa, ela trabalha ao longo do dia. A pessoa não vive para isso. E mesmo que vivesse, se treina todos os dias e 2 vezes na semana, como é que tá fazendo essa divisão? E é aqui que eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Só vai ter mais resultados uma pessoa que treina mais vezes na semana se a divisão estiver bem alinhada. Tá ok? Eu recomendo os meus alunos treinarem no mínimo 3 vezes na semana. É uma frequência mínima, tá? De 7 dias que a gente tem na semana, de segunda a domingo, 3 dias. Pelo menos 3 dias, tá? É a minha recomendação para ter ótimos resultados, pelo menos, tá? Claro que se conseguir encaixar uma 4ª, 5ª vez, perfeito, né? Eu treino de 5 a 6 vezes porque eu sei da importância. Eu sei da importância e também sei o como me faz bem ir lá e treinar, mas enfim. O que eu quero que vocês entendam sobre a divisão é o seguinte, tá? Parece ser um assuntinho chato, mas tu precisa entender isso. Porque, como eu disse, não adianta tu corrigir, tu aprendeu a fazer com técnica os exercícios, não adianta tu tá se alimentando bem, tô na Nutri, tô tudo certinho, comendo, me sacrificando, deixando de jacar o tempo todo para fazer a dietinha certinho, tô me planejando, tô investindo um dinheiro na academia, ou nos acessórios que eu comprei para treinar em casa, e na nutricionista, nos alimentos, tô até suplementando. Não adianta isso, e nem adianta tu só corrigir os exercícios se a tua divisão
não estiver alinhada. E por que isso é importante? Porque está ligado a um dos mais importantes pilares para os resultados acontecerem, que é o descanso, tá? E quando eu falo descanso, não é só as noitinhas ali de sono, as horinhas de sono, não. Mas, se falam que dormir um sono de qualidade é importante para os resultados, é porque tem a ver com a recuperação, o descanso do teu corpo, das tuas musculaturas exigidas nos treinos anteriores. No dia anterior, 2 dias antes, enfim, tá? Claro que no sono a gente libera hormônios, por isso que um sono de qualidade, né, é fundamental para várias coisas no nosso dia a dia, né? A parte cognitiva, a parte física, disposição, tomada de decisão, tudão, né? A gente sabe como a gente fica quando a gente não dorme como era para dormir, né? Enfim. Mas isso está ligado aos resultados. Vocês precisam entender uma coisa. Eu já vou entrar numa parte prática aqui, tá, gente? Não estou na academia à toa, não, tá? Vocês precisam entender uma coisa. Vocês precisam entender uma coisa. Não é quanto mais eu treino, mais eu vou ter resultado. Não é durante o treino, durante que eu estou lá na academia ou treinando em casa, que o resultado está acontecendo. Não é ali. Para, respira e deixa isso entrar na cabeça de vocês. Para acontecer o resultado que tu quer, seja emagrecer, perder gordura, seja construir massa magra, massa muscular, né? Precisa de 3 coisas, basicamente. Treino, para estimular o músculo a crescer, o músculo, a gordura a sair do teu corpo. Treino de força, musculação. Alimentação alinhada para esse objetivo. Seja um déficit calórico, seja um superávit calórico, alinhado para o objetivo focado ali, tá? Tá falando de resultado no geral hoje, de estética, de definir corpo, definir, perder barriga. Treino, alimentação e descanso. E aí vai ter aquela jovenzinha que entra na academia e se pesa, e tá lá no meio e faz um pouco de exercício, vai lá no meio, no meio do treino, sobe na balança, caramba, tô até ganhando peso. E a pessoa tomando água, né? Achando que tá emagrecendo naquela meia horinha ali. E daí no final do treino pesa de novo. Isso aí é o extremo da pessoa achar que realmente o resultado está acontecendo ali na hora. O que acontece na hora é o quê? É sim, estímulos para exigir do teu corpo. Estímulos que muitas vezes vão inchar a musculatura, que vai mandar sangue ali, né? Quem nunca, né? Se nunca ficou um pouquinho inchado, tem uma coisa muito errada nos teus treinos, tá? É normal, tu vai bombeando sangue para aquela região treinada, vai ficando mais inchado, mas isso não quer dizer que o resultado está acontecendo ali, é um estímulo acontecendo ali só, uma coisa fisiológica do teu corpo, tá? O resultado acontece depois, no descanso. E quando eu falo descanso, não é só na hora de sono, mas sim descansar a musculatura. Tu pode treinar todos os dias se tu quiser, por exemplo, de segunda a sexta, de segunda a sábado, né? Tu pode treinar 6 vezes na semana, até 7, que seja, por mais que eu recomendo pelo menos um dia de intervalo, né? Mas nesse treino diário precisa estar acontecendo o descanso muscular dos treinos, dos músculos exigidos dias anteriores, tá? Vem comigo aqui, ó, quero que tu entenda uma coisa. Não, antes de te explicar, vamos entrar mais um pouquinho nessa cabeça aí. Por que o descanso é tão importante? Eu acho que se eu só falar da boca para fora, vocês não vão entender isso, né? Porque a gente se sente bem, pô, é intuitivo, né? É intuitivo da nossa cabeça ali, pô, o que importa é eu ir lá e treinar. Coisa de descanso, eu vou treinar coxa todo dia, não tem essa, Guilherme, não tô dolorido. Vou treinar peito todo dia. Eu tô sentindo aqui, é isso que vai me dar o resultado. Não é, jovem. Tu tá interrompendo o teu resultado. Tu tá jogando o treino que tu fez ontem ou antes de ontem fora. Tá ok? Vem comigo aqui, ó. Quando tu treina, tu leva a musculatura e o teu corpo à fadiga, né? Treinando de verdade, né? Que é o que eu costumo trazer orientações aqui, né? Corrigindo, execução. E são só pequenos ingredientes que precisam ter no teu treino para ele ser eficaz. Corrigir a execução, né? Técnica. Trazer estímulos novos, saber dar intensidade, tirar o corpo constantemente da zona de conforto, enfim. Então tu treina, exigiu bem.
vai acontecer um momento de recuperação. Depois tu saiu do treino já, tu tá em casa, tu tá no trabalho, tá começando um processo de recuperação nesse dia, no dia seguinte, enfim. Esse processo de recuperação vai ter um gasto calórico. O metabolismo está acelerado, teu corpo está todo em prol de se recuperar para se preparar para o próximo treino. Nosso corpo foi programado, fica comigo aqui, ó. Nosso corpo foi programado para economizar energia. É por isso que tu deixa para depois estudar para a prova que tu tem que estudar. É por isso que tu não lava a louça na hora que era bom e depois tu se arrepende porque, lavar a louça agora. É por isso que tu pensou em, eu tinha que ir pra academia agora, mas, não. Começa a vir um monte de desculpinha, nada a ver, e tu sabe que tu precisava ir, mas tu vai deixando, e tu deixa pra um momento que às vezes chega ali, não, agora eu não vou mais. Tu procrastina, tu deixa pra depois. Isso são coisas que o teu corpo faz, teu cérebro te dando motivinhos pra economizar energia. Ele quer que tu fique gordinho, com a barriguinha cheinha ali. Ele não quer que tu construa massa magra, ele não quer que tu gaste energia, por mais que ele quer que tu sobreviva, e a gente sabe da importância da gente perder gordura para a nossa saúde em si, não só a parte estética, o teu organismo não tá nem aí para isso, ele quer poupar energia, tá? Então, quando tu tá treinando, tu entra no processo de recuperação e depois entra no processo de gasto calórico, o metabolismo acelera, tá? E aí entra também, se o foco estiver ali num processo, né, uma dieta mais em superávit calórico, a pessoa está focando em construção de massa magra e tal, tem músculo se recuperando, tem músculo ficando mais forte, teu corpo ficando mais forte, como eu ia dizendo, tá? Teu corpo vai dar um jeito de se preparar para ficar mais forte para um próximo treino, porque tu exigiu dele ontem ou antes de ontem. Sacou? Tentando deixar de uma maneira bem simples, algo que acontece com a gente, tá? Com o nosso corpo. Então, se você, meu jovem, interrompe esse processo, tu tá jogando no lixo, praticamente, o teu treino anterior. Tu tá aqui, beleza, treinei todo dia essa semana, treinei 4 vezes coxa e glúteo, caraca! E o resultado que tu quer nunca vem. Por que será? É por causa da minha genética. É a genética. É o metabolismo que é desacelerado. Não é porque eu errei ontem na dieta, eu não consigo fazer 100%, eu comi um pouquinho, eu não posso nem comer um pedacinho de bolo, Guilherme, é por isso que eu não... Não. Muito provavelmente tu tá fazendo caca na divisão, tá na intuição, treinando mais, eu vou ter mais resultados, e não é assim que a banda toca, tá? Não é assim que a banda toca. Então tu precisa, fecha esse looping aí de descanso que é importante, tu precisa deixar o teu corpo se recuperar. É durante esse processo de recuperação que a massa magra está sendo construída, que a gordura está sendo também eliminada. Não importa só as calorias gastas durante o treino. Tem gente que fica bitolado, né? Olha lá, meu Deus do céu, 350 calorias só no treino, me matei aqui. Não, vou lá fazer mais uma esteira, porque achando que o que importa é o gasto calórico ali no momento só da atividade. E não é. Um treino bem feito, um treino de verdade, vai estar com o teu corpo ativo, gastando calorias depois. 23, 24, 48 horas, 72 horas depois daquele treino que tu fez lá. Olha a bola de neve que tu fica. Desde que tu tenha uma divisão bem feita. Ou seja, divisão, para quem não sabe, separar o treino. Cada região que tu vai treinar de uma maneira inteligente para permitir que tu consiga descansar o músculo e tenha resultado. Que tu consiga também, um músculo descansado é um músculo que desempenha mais força. Ou seja, o teu desempenho no treino é melhor. Um dos motivos das pessoas não conseguirem progredir nas cargas, não conseguirem evoluir. A minha força não vem, eu sou fraca mesmo. Na verdade, tem várias coisas que podem estar estimulando essa força a ficar ali onde ela está, tá? E uma delas é a divisão mal elaborada. Então, por exemplo, no exercício de costas, olha só. Percebe que, pegar uma remada curvada. Percebe como, além de costas aqui, eu tenho uma ação do meu braço acontecendo, o braço é um meio de eu trazer a barra e jogar lá para costas. Foco principal aqui é costas, mas o meu bíceps está trabalhando. Concorda que quando eu faço bíceps, meu braço faz essa flexão? Aqui é bem direcionado para o braço, né, para bíceps. Então quando eu pego aqui, olha como meu braço também dá uma dobradinha. Eu tenho uma ação do bíceps aqui. Claro que
Quanto mais técnica, menos eu vou exigir do bíceps, né? A pessoa erra ali o movimento, começa a fazer muita força no bíceps. Um exemplo, né? Começa a fazer isso aqui, né? Vejo muito isso. Então, olha a importância da técnica. Sim, mas não é o único motivo da pessoa ter o resultado que ela espera. É esqueci a palavra. É isso aí, obrigado, Rafa. É um contexto de coisas, tá? É toda uma gama de ingredientezinhos que precisa estar bem alinhado aí para esse objetivo ser atingido, tá? Então pensa comigo, treinei costas, teve bíceps envolvido. Concorda que se eu treinar bíceps, né? A pessoa acha que treinou só costas num dia. Por exemplo, não, treinei costas, Guilherme, fiz com tríceps. Fiz com tríceps aqui assim, beleza, show de bola. Nada de errado até então, tá? Só que daí no dia seguinte, ele vai lá e vai fazer o quê? Ah, vou fazer hoje peito e bíceps. E tá aqui, ó. Bota o emojizinho de palhaço na cara aqui, ó. Tá fazendo bíceps. O que tá acontecendo? Tá atrapalhando o descanso do bíceps que foi exigido. Não diretamente, mas em segundo plano, nas puxadas, nas remadas, vai usar muito o bíceps. Então, além de ter um desempenho ruim no treino do dia seguinte, tu atrapalha o resultado do bíceps. Está estressando demais o músculo. O músculo precisa ser estimulado e recuperado. Estimulado e recuperado. Estimulado e recuperado. Tá? Outro exemplo. Isso não quer dizer que essa divisão não pode ser feita, tá? Já vou te explicar alguma coisa com relação a isso, uma coisa bem importante, tá? Agora um outro exemplo, agachamento, né? Agachamento, exercício que envolve muito quadríceps, vai ter um trabalho auxiliar de posterior, região posterior, e tem muito glúteo trabalhando no agachamento, num afundo, numa passada, num leg press. Tem muito glúteo, mas a pessoa sente muita coxa, né? Claro, são exercícios que vão envolver muita coxa. E às vezes o glúteo não sente tanto, mas ele tá ali, exigindo demais, sendo exigido. E aí, a bonitona vai lá, quero focar em coxa e glúteo. Segunda, quadríceps, exercícios para quadríceps. Terça-feira, glúteo. E aí vai lá, né? E vai na polia, e glúteo aqui, e 4 apoio aqui. O que está acontecendo? Não preciso, acho que já deu para concluir, né? Treinando o músculo que foi exigido e muito bem exigido por sinal, tá? Diga-se de passagem, nos agachamentos, nos legs, em outros exercícios que a pessoa achou que fez só para quadríceps. Pá, tiro no pé. Está atrapalhando o processo de resultado acontecer. Tá? Sem contar que, estou falando de resultado. Se a pessoa estressar constantemente e não recuperar a musculatura e está exigindo da articulação diariamente ali, pode se encaminhar para uma lesão. E aí é uma dor de cabeça que ninguém quer passar, né? Uma lesão. Tá? Parte de peitoral. Vou pegar alguns exemplos aqui, ó. Peito. Supino. Foco peitoral, certo? Músculo do tórax aqui no peitoral. Mas olha o tríceps. Dobrei o braço, estico. Quando eu estendo o braço aqui, ó, olha o tríceps, a ação dele. Certo? Mulherada conhece como o músculo do tchauzinho. Tríceps trabalhando muito. E ombro também. Ombro ajuda na estabilização, também está trabalhando. Supinos inclinados mesmo, né? 45 graus aqui mais para cima. Foco mais parte superior de peito, trabalha mais ainda. E aí, acontece o mesmo erro. Ah, hoje eu fiz peitoral e bíceps. Top! Também muito boa divisão. Aí no outro dia vai lá e dá-lhe fazer o quê? Dá-lhe fazer tríceps. Tríceps aqui, tríceps, sei lá, tríceps banco. E vai fazendo um monte de exercício de tríceps. Treinei ontem peito, hoje eu vou fazer foco em tríceps. Tá acontecendo o quê? Atrapalhando o descanso do tríceps. Tá? Ah, Guilherme, aí eu sei que muitos devem estar pensando,
Pô, Guilherme, então o ideal é fazer peito e tríceps, costas e bíceps, perna, né? Que eu já vou treinar glúteo, deixar mais separado o glúteo. É uma forma. Pelo menos assim, tu deixa o músculo se recuperar. Só que isso não quer dizer que tu não pode fazer essa divisão que tu aparentemente fez antes. Peito e bíceps, costas e tríceps, tá? E eu, com os meus alunos, né, para eles terem 1 ano de emagrecimento e definição em 3 meses, eu também altero as divisões. Não troco só os treinos e mantenho sempre a mesma separação de divisão. Também, com uma certa frequência, eu troco, quando for conveniente a estratégia. Por quê? Porque é legal até trabalhar, não é porque ser legal, né? Ninguém está aqui para ser um negocinho divertidinho. A gente quer mudar o corpo, a gente quer um objetivo sendo alcançado, tá? Então, é interessante, fica melhor essa palavra, né? Interessante fazer peito e bíceps ou costas e tríceps. Por quê? Em termos de rendimento, quando eu vou fazer costas e bíceps, concordo que eu fiz lá costas, fiz aqui, fiz puxada, fiz remada, o bíceps, ele está sendo utilizado. Então, se eu vou fazer um treino de bíceps na sequência, o braço já está ali meio baleado, né? Está meio destruidinho. Então, a tendência é que o rendimento seja um pouco menor. Se eu jogo, em vez de fazer o bíceps, eu faço o tríceps, eu vou estar com, beleza, o bíceps, show de bola, tô com o tríceps descansado, posso moer. Diferente de se eu tivesse peito e tríceps, né? Aconteceria a mesma coisa de costas e bíceps. É confuso, fica comigo. Peito e tríceps envolve tríceps, ombro também, né? Peito, tríceps. Se eu faço tríceps depois, o tríceps está um pouquinho cansado. É ruim isso? Não. É um jeito de trabalhar. Mas se eu quero um rendimento maior, porque, sei lá, coloquei algum método, alguma coisinha que vai exigir mais força por parte do meu aluno, por exemplo, pô, eu quero que ele esteja mais descansado. Então eu vou fazer uma divisão diferente esse mês. Eles recebem treinos a cada 30 dias, tá? Novos treinos. Uma divisão diferente esse mês. Por quê? Porque eu quero que ele esteja com mais força. Então, vai ser peito e bíceps. Só que eu sei que eu não posso fazer segunda um desses treinos e terça já o outro, porque eu vou atrapalhar, vai dar conflito, vou atrapalhar o descanso, né? Descanso é importante. Acho que hoje tu descobriu a importância desse descanso, né? Então eu vou elaborar uma outra divisão ali, mas que eu consiga treinar costas e tríceps, peito e bíceps, entende? Perna, mesma coisa. Guilherme, isso quer dizer que então, dia sim, todo dia ali, por exemplo, segunda e terça, não tem como separar? Não. Não tem como separar. Tá? Se tu for separar, não, mas pô, segunda quadríceps, então tu vai fazer só cadeira extensora e algum outro exercício que tenha de quadríceps isolado, que não tem muita opção. Para daí no dia seguinte tu fazer posterior e glúteo. Show de bola. Agora, tu fez agachamento, tu fez leg, tu fez a fundo. Fez esses exercícios, tu tá trabalhando muito o glúteo ali. E até solicitando a posterior. Então, pelo menos um dia de intervalo eu faço de vez em quando com as minhas alunas. Por que eu falo com as minhas alunas? Porque eu separo lá no Personal 24 Horas treinos de homens e mulheres por questões de divisão. Mulherada que é muito foco em coxa e glúteo, né? Homens já querem um pouco mais superior, mas treinam também coxa e glúteo, importante, né? Mas os focos e os objetivos acabam sendo um pouquinho, né? Os desejos um pouco diferentes, tá ok? Então, se não me falha a memória, lá no treino 10 só que eu boto dia sim, dia não, coxa e glúteo para trabalhar. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, para quem treina 5 ou 4 vezes na semana, tá? Depende da frequência da pessoa também. Eu não faço sempre isso. Eu dou um descanso maior de preferência, porque eu quero priorizar o descanso. E ó, eu só faço dia sim, dia não, quando eu vou também dosar a quantidade de cada treino para ter um corpo que vai se recuperar. Vocês não sabem, mas depende do estímulo que eu der, o tipo de treino que eu fizer, o meu músculo ele pode precisar até 10 dias de descanso. Mais de uma semana, acredite se quiser. Isso já foi comprovado, tá? Mais de 10 dias dependendo do treino. Então, se eu vou fazer, por exemplo, dia sim, dia não, eu tenho que saber dosar a quantidade de cada exercício, de séries, de repetições, de carga que eu vou exigir ali por parte do meu aluno ou minha aluna.
para conseguir recuperar nesse dia sim, dia não. Senão, eu tô só dando aquela sensação que todo mundo gosta, né? Opa, tô treinando mais vezes, vou ter mais resultado. E o resultado, na verdade, não vai acontecer. Então, por isso que quando me perguntam, na caixinha de perguntas, Guilherme, quantas séries e quantos exercícios para um intermediário que treina tantas vezes na semana e quer hipertrofia? Jovem, depende do estímulo dado, depende do tipo de treino, não é uma ciência exata, porque a gente está falando de corpo se recuperar. E como eu disse, depende do estímulo dado, a pessoa pode precisar mais de uma semana para se recuperar o músculo, né? Mais de uma semana. Então tudo depende da estratégia usada, da quantidade ali de dose de treino dada. É uma coisa complicada, por isso que eu falo para vocês, não tentem enfiar os bedelhos numa coisa que não é fácil de entender assim. O papel de vocês, gente, é pegar a planilha e executar. E dar um sangue, fazer a parte de vocês, não jogar o empenho de quem montou o treino de vocês fora, né? Fazer a parte de vocês, isso é uma coisa que ninguém pode fazer. É uma coisa que eu não posso fazer pelo meu aluno que está do meu lado no presencial aqui, ó. Se eu motivar, vai, mais duas e ele parar, eu não tenho, não está no meu controle. Não, vai lá. Não está no meu controle pegar e fazer por ele a coisa. Então o trabalho de vocês é fazer a parte de vocês na alimentação e fazer a parte de vocês em seguir a planilha, dando intensidade, fazendo acontecer. É isso, tá? O resto deixa com quem é que estudou para isso aí. É muito mais complexo. E os resultados de vocês vão depender disso. Tá? Vai depender demais. Tá bom? Perguntas, Rafa? Vamos abrir umas perguntas aí. Se tiver alguma coisa, eu já... Por enquanto não tem. Não tem? Por enquanto não. Então podemos se encaminhar para o fim. Da última vez tinha muita pergunta, né? Acho que o pessoal ficou com receio da última vez, aí veio um monte de pergunta, a Rafa, sobrou até para a Rafa ali no final. Beleza, então? Eu acho que consegui explicar tudo o que eu queria para vocês, tá? Com relação à quantidade de vezes por semana que eu devo treinar, se eu quero ter mais resultados. Como eu disse, o resultado sim é proporcional aos esforços, mas de nada adianta eu estar treinando um monte de vezes, mas fazendo treinos que não estão permitindo o meu corpo se recuperar e o resultado acontecer. 3 pilares, lembrem sempre, treino, alimentação e descanso, que daí é o sono e o descanso muscular, com uma divisão de treino que vai permitir o meu corpo se recuperar, tá? Senão não acontece, tá? Não acontece. Não tem planta que cresça sem adubo, sem um solo fértil e tá ali nas condições ideais, né? Ser regada, enfim, não tem planta. Isso aí é a alimentação isso é a importância da alimentação no teu músculo, tá ok? Da alimentação e do descanso, porque é ali no descanso, não é durante a exigência no treino que o músculo está crescendo. Ele cresce ali porque ele incha, que é sangue, coisa que vai bombeando ali, mas tu sabe que depois de pouco tempo, né, a gente queria sempre ficar aquele inchadinho, olha meu bracinho inchadinho, minhas coxas, que legal, mas isso horinhas, poucas horas depois já murcha, né? Por quê? Porque não é na hora do descanso, não é na hora do treino que o resultado acontece, é no descanso. Então é um combinado de várias coisas aí, de 3 coisas, de 3 principais pilares aí, tá bom? Gente, espero que essa live tenha ficado, tenha sido útil para vocês, né? Eu vou deixar ela salva, tá ok? Vou deixar salva aí, quem chegou depois pode aproveitar e assistir. Tá? Tamo junto aí, um excelente domingo pra vocês, um beijo, um abraço, a gente se fala aí essa semana, tem mais live e é nóis. Ótimo domingo, valeu!